A história em quadrinho de Rita de Cássio, chamada A Inconfidência Mineira, teve o roteiro de André Luiz e a ilustração de Laudo. Foi uma representação da história vivida em Minas Gerais, uma conspiração separatista que teve término em 1792, reprimida pela coroa portuguesa. Basicamente, a Inconfidência Mineira, ou como também é conhecida pelo nome de Conjuração Mineira, foi um movimento de caráter separatista que ocorreu em Minas Gerais no ano de 1789. O objetivo, até então, era proclamar uma república, criar uma universidade e abolir dívidas junto à Fazenda Real. O movimento, porém, foi descoberto antes do dia marcado para a eclosão, por conta de uma delação, e seus líderes foram presos e condenados. A Inconfidência Mineira foi uma tentativa de revolta abordada pelo governo em 1789, em pleno ciclo do ouro. Foi um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil. Significou a luta do povo brasileiro pela liberdade contra a opressão do governo português no período colonial. A partir de 1760, a produção começa a cair anualmente. Mesmo com a diminuição da extração do ouro, o sistema e o valor de cobrança dos quintos devidos à coroa mantinha-se o mesmo. O custo de vida em toda a região aumentava, pois tudo era comprado a prazo. Desta maneira, os funcionários que tinham o monopólio do metal começaram a se endividar. Com isso, deixaram de fazer pagamento aos comerciantes, agricultores e traficantes de escravos, que também foram arrastados para a crise. Igualmente, o Álvara de 1785 agravou a situação. Esta lei determinava o fechamento de manufaturas locais, proibindo a existência do fábrico de tecidos de qualquer natureza. Isto obrigava a população a consumir apenas produtos importados e de alto preço. Não se pode esquecer que os envolvidos nessa conspiração tomavam como exemplo a independência dos Estados Unidos. Ali, os colonos, revoltados contra o sistema fiscal de sua metrópole, tinham conseguido a independência da Inglaterra. Isto animou a elite mineradora a conspirar contra a metrópole. Portanto, observamos que a HQ trabalha de forma resumida o contexto do fato histórico da Inconfidência Mineira, desde a relação dos portugueses com os moradores da pequena cidade, quanto a causa e toda a história por trás deste fato histórico. Observamos também o nacionalismo presente nos brasileiros representados na obra, contra os exageros da coroa portuguesa, com o desejo de se tornarem livres de tal exploração. O livro foi escrito em influência de uma revolta chamada Inconfidência Mineira, de caráter republicano e separatista, organizada pela elite socioeconômica da capitania de Minas Gerais contra o domínio colonial português. Demonstrou insatisfação local com a política fiscal praticada por Portugal. Esse ocorrido fracassou e teve Tiradentes como um de seus participantes mais conhecidos. Os depoimentos oficiais prosseguiram durante meses. Um homem sem posses e sem prestígio foi acusado de liderar uma conspiração, e assim ele, como mais um homem, havia sido acusado sem saber sequer do que se passava. Os prisioneiros negam as participações no movimento, mas não sabem por quanto tempo conseguirão argumentar suas mentiras. 3 longos anos se passam. Após isso, eles foram julgados, alguns foram banidos para a África e outros condenados à morte, entre eles Tiradentes, que foi enforcado em praça pública para servir como exemplo para os outros.